Olá pessoal, eu sou a Paloma e hoje eu estou aqui de volta neste vídeo para conversar com vocês sobre as minhas leituras e as minhas coisas favoritas do mês de novembro. Tecnicamente estou gravando esse vídeo em novembro ainda, dia 30, mas eu sei que eu não vou terminar mais nenhum livro porque na verdade eu estou de mini férias de leituras para que eu possa ler mais algumas coisas antes do ano acabar. Mas estou aqui para contar para vocês então quais foram as minhas leituras de novembro nessa primeira parte do vídeo, então vamos nessa. Eu comecei o mês lendo Sua Alteza Real, em parceria com a editora Alt. É o segundo livro da série Royals e eu dei 4 estrelas pra ele. Foi uma leitura muito gostosa de fazer. Eu fiz naquele formatinho de vlog de leitura que eu estava fazendo lá no meu Instagram. Vocês podem conferir os que eu já fiz lá, tem um destaque com todos os vlogs que eu já fiz, acho que foram 3. Mas enfim, comecei o mês lendo Sua Alteza Real, gostei bastante. E tem uma resenha completa pra vocês desse livro aqui no canal, vou deixar no card pra vocês assistirem, caso interesse, né, vocês saberem uma opinião mais completa sobre ele, mas eu gostei bastante dessa história. Em seguida, eu li Uma Lista Quase Definitiva de Piores Medos, também foi em parceria com a editora Alt. Esse livro, na verdade, quando eu terminei de ler, eu gostei, mas depois quando eu fui fazer minha resenha, analisar os pontos, né, específicos, aliás, tem resenha aqui no canal também, vou deixar no card pra vocês assistirem. Quando eu fui analisar os pontos que eu ia conversar com vocês, eu acabei baixando a nota dele pra 2.5 estrelas. Eu achei um livro bem regular e no final eu não gostei tanto dele porque eu achei esse livro um pouco irresponsável na maneira como ele abordou os assuntos que a autora escolheu abordar. Não foi exatamente uma boa leitura, mas tem a resenha para vocês conferirem certinho a minha opinião completa sobre ele. Em seguida, eu terminei de ler As Mães, da Brit Bennett. Esse livro não tem resenha aqui no canal, mas tem um vlog onde eu falo a minha opinião para vocês sobre ele, justamente para me ajudar nesse vídeo aqui, para ele não ficar muito longo. Mas eu acho que esse livro foi uma grande oportunidade desperdiçada. Eu achei que a autora fosse abordar tudo de uma outra forma e ela escolheu um caminho que eu não gostei. Mas enfim, pode ser algo pessoal, ainda acho que esse é um bom livro. Acabei dando 3 estrelas pra ele. Li em conjunto com a minha amiga Evelyn, a gente chegou à conclusão aí dessa nota. Acho que ela deu 3,5 e eu dei 3 estrelas, mas eu tô muito animada pra ler o outro livro da autora, que é o The Vanishing Half. Então estou aguardando ansiosa a tradução do segundo livro, porque eu tenho ele em inglês, mas eu não sei se eu quero ler em inglês. Enfim, gente, vai depender aí do meu humor, se eu tô afim de ler um livro em inglês ou não. Eu acho que ainda valeu a experiência de As Mães e essa capa é linda, então é isso aí, já valeu a pena. Em seguida eu terminei um livro que eu tô muito feliz de falar aqui pra vocês que eu terminei de ler, que foi Jane Eyre. Então, como esse vídeo tá bem curtinho ainda, eu vou aproveitar pra falar um pouco mais sobre essa história. Eu acho que a Charlotte Brontë escreve histórias um pouco mais profundas e talvez um pouco mais sofridas, né? Eu sinto que a Jane Austen gosta de escrever livros mais felizes. Jane Eyre vai contar justamente sobre a vida da Jane Eyre, desde a sua infância até a sua vida adulta. Nós vamos acompanhando a Jane crescendo e nós vamos acompanhando ela construindo o seu caráter, sabe? Se tornando uma mulher muito forte. Pra mim, o ponto alto desse livro foi justamente a protagonista, então a Jane Eyre foi a pessoa que mais me fez ler essa história, sabe? Existem alguns pontos e alguns personagens que foram pontos baixos, eu não acho que eu tenha gostado dessas personagens, mas eu entendo por que é que elas são assim, e no fim eu gostei, sabe? Eu gostei da história, só que eu acredito que o que me moveu a ler esse livro foi justamente a Jane Eyre e os seus pensamentos um pouco mais feministas e progressistas, sabe? Porque dá pra ver que ela tem um pensamento um pouco mais moderno pra época. Como eu falei, existem personagens muito odiáveis nesse livro, personagens, nossa, gente, só de ler dá até um desgosto, sabe? Mas enfim, eles serviram pra construção de caráter da Jane. A única coisa que eu não gostei muito desse livro, tanto que eu não dei a nota completa de 5 estrelas, eu acabei dando 4,5, eu entendo o porquê desse ponto que eu vou falar pra vocês agora, mas ainda assim me incomodou. Foi o fato de que a Jane, apesar dela ser uma mulher muito madura pra idade, porque ela é super jovem, por exemplo, quando ela é considerada uma adulta, ela tem 19 anos, sabe? Então ela é uma pessoa muito jovem pra história. Apesar dela ter essa maturidade, eu ainda acho que todos os relacionamentos que ela criou com figuras masculinas foi por conta do amor que ela nunca recebeu durante a infância. Então ela nunca foi amada por uma família. E nesse ponto, pra mim, complicou a história, sabe? Porque o que eu mais via, o que eu mais enxergava era a falta de amor da Jane e, ao mesmo tempo, o fato de que qualquer migalha de amor que ela recebia, ela já se apegava muito fortemente a pessoas e se tornava como se fosse uma pessoa muito importante na sua vida, sendo que as pessoas estavam dando, assim, o mínimo do mínimo de amor que ela merecia, sabe? Então eu entendo porque está ali, eu entendo esses pontos, mas ainda assim não gostei de ver. Eu ainda acho que o casal da história é bem construído, mas
mas não me agrada muito. É um livro que eu entendo porque é assim, então por conta da época que ele foi escrito, por conta da autora, mas não exatamente gosto de ver essas coisas. A gente ainda não discutiu esse livro na nossa leitura coletiva de amigas aí que eu fiz, então vai ter muita coisa boa pra gente discutir, mas no geral, gente, foi uma boa história, eu dei 4 estrelas e meia, e eu pretendo reler esse livro um dia, porque essa edição aqui, todo mundo fala dessa edição, ela é em inglês, então a leitura foi bem difícil, mas eu tô bem orgulhosa de mim por ter conseguido ler esse livro, mas eu espero algum dia poder reler esse livro em português, né, e ver a beleza das palavras em português, que eu tenho certeza que ficaram ótimas. E uma observação, me perguntaram dessa edição aqui, onde que eu tinha comprado e tal. Eu comprei na Saraiva, gente, há muito tempo atrás, e não tem mais pra vender, pelo menos eu não acho mais essa daqui, tá? Tem outros livros dessa coleção, que é da Worth Press Signature Classics, então tem outros livros pra vender, mas essa aqui da Jane Austen eu não achei mais, então Gente, sinceramente, eu deveria hibernar, deveria cancelar o canal nos meses de verão, de calor, porque, sinceramente, ninguém consegue gravar vídeo nesse estado. Depois disso, eu terminei de ler Não Namore Rosa Santos, que foi um e-book que eu li em parceria com a Plataforma 21. Também tem resenha dele aqui no canal, foi a última resenha que eu postei. Fiz aquele vloguinho maroto lá no Instagram e depois postei a resenha completa pra vocês. Vou deixar aqui no card. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele, acho que foi um livro bom, mas ainda assim foi meio complicado de ler. Eu explico tudo na resenha, gente. Vejam a resenha se vocês ficarem interessados, mas foi 3 estrelas, um livro bom. Os 2 próximos livros eu também li esse mês. Eu não lembro quando eu li, então eu vou falar os 2 agora. O primeiro é Vilão, da Vi Schwab. Essa edição aqui é o Vicious, que é em inglês. E eu li no Fala Que Eu Leio 2. Já saiu o episódio, eu gravei o vídeo antes desse aqui. Então vocês já têm acesso ao vídeo caso vocês queiram ver mais sobre as minhas leituras. Também vou deixar aqui no card. Se eu tiver atingido o limite do card, então os vídeos estão na descrição desse vídeo aqui. Mas eu gostei muito dessa história, mas eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Na verdade, nesse momento, eu ainda não coloquei lá no meu Scoob, no meu Goodreads, então eu preciso atualizar, mostrar pra vocês lá que eu li. E pro Fala Que Eu Leio 2, eu também acabei lendo Na Hora da Virada, da Angie Thomas. É o segundo livro aí da série de O Ódio Que Você Semeia. Na verdade, não é uma série, mas são livros que se passam no mesmo mundo. E esse aqui eu também dou a minha opinião completa pra vocês lá no Fala Que Eu Leio. Eu amei esse livro, gente. Foi 5 estrelas, maravilhoso. Não vejo a hora de ler mais coisas da Angie Thomas. Eu acho que essa autora vai ser aquela que qualquer coisa que ela escrever eu vou estar lendo, então eu tô muito feliz de ter lido Na Hora da Virada. Tão bom quanto O Ódio Que Você Semeia. Recomendo os 2 pra vocês, gente. Leiam Angie Thomas, por favor, que vocês não vão se arrepender. E por fim, o último livro completo, né, que eu acabei de ler foi As Anônimas, ou The Nowhere Girls, se vocês preferirem em inglês. Eu terminei de ler esse livro ontem, na verdade foi uma leitura coletiva que eu fiz com algumas amigas, porque era uma leitura coletiva aberta, mas só algumas amigas decidiram participar, então ficou um pouco mais íntima. Eu já tinha lido esse livro em 2018, eu tinha dado 5 estrelas pra ele, tinha achado maravilhoso, ignorei todos os problemas que eu tinha enxergado naquela época, que eram pouquíssimos, e na hora que eu peguei esse livro pra reler, acho que dá pra vocês verem aqui a minha dedicação em estudar essa história. A gente até conversou sobre isso no grupo, sabe? Eu acho que é um livro muito equilibrado nos seus pontos negativos e seus pontos positivos, então eu acabei abaixando a nota dele de 5 estrelas pra 3,5. Eu ainda acho que existe uma grande importância desse livro. Antes de começar a ler, eu vi um post da Aline, do Ou Seja Livros, é um Instagram literário que eu já sigo há algum tempo. Eu vou deixar o post dela aqui na descrição pra vocês lerem, caso vocês se interessem, porque eu acho que ela fala sobre os problemas e ela fala abertamente sobre os problemas que esse livro tem, mas no geral eu acho que a autora pecou muito em algumas coisas. Eu indicava esse livro pra todo mundo e hoje em dia eu vejo que talvez seja minha responsabilidade, sabe, meio que mostrar pra vocês os pontos negativos dele também. Esse livro vai contar a história, então, de um grupo de meninas que decide se juntar pra protestar e exigir mudanças na sua escola, depois que uma das estudantes foi estuprada pelos garotos mais populares da escola e ela foi desacreditada totalmente pela cidade inteira, justamente por conta de quem a agrediu, né? Como eu falei, existe uma cena explícita, na verdade não uma, mas 2 cenas explícitas de estupro, então cuidado, porque é sim um gatilho. E eu acho que a autora tem sim a sua contribuição, sabe, na literatura, por conta do assunto que ela aborda, por conta da sororidade, que é uma coisa que ela pega muito forte nesse livro. Então, mulheres ajudando mulheres, meninas ajudando meninas, eu acho que isso é muito importante. O que a autora mais peca são em algumas frases, pensamentos que não exatamente fazem sentido. Todo homem é mau, que o estupro na verdade é um instinto, é uma coisa pra se refletir, pra se pensar, porque não exatamente é verdade. Também acho que a autora peca muito na questão dos estereótipos. As nossas protagonistas são bem estereotipadas e isso acaba
prejudicando um pouco a visão das garotas, sabe? E pelo post da Aline dá pra entender que a autora é bem capacitista. Então são pontos bem negativos com relação às personagens que eu acho que é importante a gente levantar, mas eu ainda assim acredito que esse livro tenha a sua importância com relação ao assunto que ele aborda. Apesar de indicar pra todo mundo antigamente 5 estrelas maravilhosos, agora eu ainda indico mais com cuidado, né, pra vocês não se enganarem. É um livro forte de ler, tem os seus problemas, mas ainda assim vale a pena a leitura, vale a pena a discussão, se vocês puderem discutir com alguém. Ai, gente, falei demais, né? Mas enfim, ainda tenho que mostrar mais um livro pra vocês, que foi, claro, As Crônicas de Nárnia, porque eu não terminei de ler esse livro, eu li metade dele, estou na página 396 e faltaram 3 livros pra eu ler desse livrão aqui, né, dessa história de Nárnia inteira. E eu vou deixar esse livro pro mês que vem, ou até mesmo janeiro, eu não sei, mas eu quero ler com mais calma esses últimos livros pra não ter a chance de me decepcionar, sabe, muito fortemente com as histórias, simplesmente porque eu estava de saco cheio de ler. Então eu vou deixar essa metade pra ler mês que vem ou janeiro, mas eu tô gostando bastante de Nárnia e é por isso que eu quero fazer essa pausinha pra não desgostar do livro sem motivo, sabe? Eu acho que essas são as minhas leituras do mês de novembro. Eu acho que eu não tô esquecendo de nada, mas enfim, gente, se eu estiver esquecendo a gente simplesmente releva, né? E agora eu vim contar pra vocês quais são as minhas coisas favoritas de novembro. Novembro foi um mês muito corrido de leituras, então eu não tive tempo de fazer muita coisa fora ler, mas eu queria começar com uma indicação de uma das minhas cantoras favoritas. Eu sou apaixonada por Florence and the Machine. Eu já indiquei uma música dela aqui, na verdade foi um cover dela, né, de Tiny Dancer, do Elton John, mas dessa vez eu quero indicar pra vocês uma música que é dela mesmo, Florence and the Machine, que chama Dune. É uma música do novo álbum, do último álbum, né, que ela lançou, e eu sou apaixonada por esse álbum no geral. Toda vez que eu pego pra ouvir, eu ouço ele inteiro. Eu tenho algumas músicas favoritas, claro, e Dune é uma delas. Eu recomendo muito que vocês ouçam, porque ela é incrível. Eu sempre ouço no repeat, porque é maravilhosa. Eu não canso dessa mulher, gente. Sério, ouçam Florence and the Machine, porque ela é maravilhosa. Eu vou adiantar um pouquinho o aleatório, geralmente ele fica lá pro final, mas porque eu tenho uma ideia, eu queria saber se vocês gostam dessa ideia. Deixa aqui no comentário se você gostar. No último vídeo eu indiquei um canal gringo pra vocês, se eu não me engano, na questão do aleatório, e eu achei muito legal essa ideia. Estou pensando em transformar esse aleatório em um canal. Então todo mês indicar um canal diferente pra vocês que eu esteja acompanhando, que eu esteja gostando. Me diga aqui nos comentários se vocês gostam dessa ideia de transformar a categoria de aleatório em canal, porque o aleatório desse mês também é um canal literário aqui brasileiro maravilhoso que eu estou apaixonada no mês de novembro. É o canal Livros da Tuca. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma senhora que faz vídeos falando sobre livros. Ela é uma fofa, gente, é tudo pra mim essa mulher. E eu preciso indicar esse canal pra vocês, caso vocês ainda não conheçam. Tudo que eu vou falar pra vocês, como sempre, está aqui na descrição, então se vocês quiserem conhecer o canal dela, é só entrar aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar marcado. Eu descobri ela no começo do mês, e aí eu assisti vários vídeos já, porque, eu gosto muito do jeitinho que ela fala, então vejam os livros da Tuca. De série e de filme, na verdade eu não vou indicar coisas específicas, mas eu vou falar sobre o Disney+. Gente, não tem como falar desse streaming agora que ele foi lançado. A gente conseguiu assinar aqui em casa, já assisti várias coisas, já estou assistindo séries que eu assistia quando eu era menor, já assisti filmes que são super nostálgicos pra mim, e eu acho que vale a pena vocês testarem, nem que seja pra testar. Ele tem um período de teste, então entrem e se inscrevam, aproveitem, porque tá muito bom mesmo. Não tem todos os filmes ainda, porque eles estão acrescentando aos poucos, assim como qualquer outro streaming. Foi o que me ajudou a manter um pouco a sanidade. Muitas coisas complicadas aconteceram esse mês. Vou indicar ele nas duas categorias pra vocês irem lá, testarem e se apaixonarem assim como eu. Ai, gente, é isso então. Essas foram as minhas leituras do mês de novembro, as minhas coisas favoritas do mês de novembro. Comenta aí se você já leu algum livro, se você gostou dos meus favoritos. Vamos conversar sobre aquele aleatório, tá? Não esqueçam de colocar a opinião de vocês aí embaixo. E no geral é isso aí, eu li bastante coisa esse mês, apesar de serem leituras coletivas, serem livros um pouco maiores. Eu ainda tô muito feliz, consegui dar uma adiantada nas minhas parcerias, né, que estavam precisando, então tem muita resenha no canal esse mês. Espero que vocês deem uma olhada, com todos aqui no card ou na descrição. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva, porque eu estou aqui toda semana falando de livros. E se você não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, porque me ajuda demais. Mas a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e tchau!